Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rose, professora do 9º ano de língua portuguesa. Com certeza muitos de vocês já me conhecem, né? Foram meus alunos desde o ano passado e que nós tivemos grandes conquistas, não é isso? Para você que está chegando agora, será um grande prazer trabalhar com você. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais da nossa disciplina, do nosso conteúdo que nós vamos ver este ano. Você já sabe que a leitura ela é essencial, ela é a grande aliada do conhecimento. E não é só em língua portuguesa não, porque a pessoa que lê, que adquire conhecimentos, informações e sabe trabalhar com essa informação, ela é importante em todas as áreas, da ciência, da geografia, até mesmo da matemática, da física e da química, porque se você não souber compreender, entender aquilo que você está lendo, você não consegue sair, não consegue desenvolver o seu raciocínio, a sua lógica e não consegue desenvolver em nenhuma outra área. Então, a leitura ela é fundamental. E não basta apenas decifrar o código, só ler por ler. É preciso que você entenda o jogo de palavras, porque atrás de cada frase, de cada palavra, de cada vocabulário escolhido, você vai ter um significado, um entendimento. Então, essa compreensão, ela vai passar pelo vocabulário. Olhar no dicionário o significado daquela palavra e depois transportá-la para o contexto. Aí sim, de forma lógica, de forma racional, você formula o seu pensamento, ou seja, coloca as palavras em ordem. Por isso que muita gente fala assim, eu li, eu entendi, mas eu não sei explicar. Se você ainda não consegue explicar o que você entendeu, é porque falta vocabulário. Falta sequência nas palavras, na ordenação. Então, essa dificuldade, quando você está lendo, você precisa observar quem escreveu, como que ele organizou essas palavras. Por que ele selecionou essa palavra e não aquela outra? Sempre há uma intenção. Então, através da leitura, você vai adquirindo conhecimento não só informativo, mas até mesmo gramaticais. Você vai aprendendo a escrever. A ordenação, né? Porque toda frase ela existe uma organização. O sujeito primeiro, depois a informação, ou você oculta quem está falando para depois, né, deixar mais para frente para que você tire através do seu conhecimento sobre quem ele está falando. Então veja bem, esse jogo de informação, de palavras, não é algo que se aprende de uma hora para outra. É durante todo esse período. Para você que agora já está no 9º ano, com certeza a bagagem que você foi adquirindo em séries anteriores, agora vai facilitar para você, porque o 9º ano, na verdade, nada mais do que passar por todas as etapas anteriores. Tudo que você aprendeu e agora de uma forma mais organizada, você vai aprender a reproduzir também ou a criar novos conhecimentos. E para você ter assim, ideias de como estruturar, como você organizar esse pensamento, essas ideias, existem os gêneros textuais, que são, por exemplo, a notícia, a reportagem, o artigo de opinião, a crônica, a propaganda, o debate e uma outra série de gêneros que você já viu, né? E vai ver novamente, para buscar as características de cada gênero. Quando você lê um texto, você diz, olha, isso aqui é uma notícia, porque traz tais características. Ou isso aqui é uma propaganda, que pretende vender uma ideia ou um objeto, uma coisa. Então, assim, cada texto traz as suas características próprias. A intenção também é diferente. Então, além de você conhecer, você vai aprender também a produzir cada um deles. Por exemplo, um artigo de opinião. Se você lê uma notícia hoje sobre a questão da vacinação, se você é a favor ou se você é contra, quais são os elementos, né? O que leva você
a dizer que a vacina não é importante ou que a vacina é importante. Então você precisa ter esses elementos, saber se posicionar. E para isso, você vai ter que ler vários artigos para que você aprenda a estruturar o seu próprio artigo. Outro exemplo, a escola agora ela está online, né, ou híbrida. O que é isso? Aí você tem que buscar essa informação. Nós agora, nesse momento, nós estamos tendo uma videoaula. Então, você está aprendendo de forma híbrida, sim, porque depois você vai voltar para a escola, você vai ter também o contato com os professores. Então, momentos você tem através da internet, outras presenciais. Então, isso é uma forma híbrida, né? Mas sempre existe uma complementação, uma continuação. Então, para que você possa falar se você prefere essas aulas, né, à distância, ou se você prefere essas aulas em presenciais, né, na sala de aula, ou se você prefere de forma híbrida, momentos que você fica em casa, momentos que você vem para a escola. Você precisa ter elementos para você se posicionar, não importa se você é a favor ou se você é contra. O que vai garantir o interesse pelo seu texto, pela sua produção, são os argumentos que você utiliza. E para isso, você tem que estar atento a tudo que te acontece. Então, através da leitura, você vai se informando e vai dizendo se eu concordo, se eu não concordo, se eu acho certo, se eu não acho certo. Ou às vezes até mesmo uma conversa com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, alguém que está discutindo sobre o assunto. Você vai adquirindo aquele conhecimento e depois vai registrando de forma organizada para que outra pessoa possa ler e possa compreender qual é a sua opinião, o seu pensamento. E dessa forma, a gente precisa saber quando utilizar uma linguagem própria, né? Uma linguagem que você vai dizer a sua opinião e qualquer pessoa que ler aquele texto, ele vai conseguir compreender com um único significado, que é a linguagem denotativa, ou seja, todo mundo que lê vai entender o que você escreveu com a mesma compreensão. Agora, se você utiliza uma linguagem figurada, que é uma linguagem denotativa, igual no caso da propaganda. Se você vai criar uma propaganda, você precisa de palavras diferentes, palavras de impacto, palavras que vai trazer vários tipos de significado. Aí você já vai precisar mais de uma linguagem conotativa, uma linguagem carregada de significados. Cada um que lê vai compreender de uma forma diferente. Agora, se você vai escrever um poema, esse poema, se você colocar as palavras como elas são, né, no seu sentido real, não vai trazer tanta beleza quanto você utiliza palavras diferentes em que a pessoa vai ter que pensar, raciocinar, identificar. Qual o sentido? O que você está querendo dizer com aquela palavra? Eu posso ter um sentido, outra pessoa que lê vai ter outro significado, ou seja, você vai mexer com pensamento, com sentimento dentro daquela poesia, aquele jogo de palavras. E assim por diante, né? Então nós vamos passar por todos os gêneros textuais, estudando sua linguagem, a forma, a estrutura, porque quando a gente fala de estrutura, eu preciso conhecer as classes gramaticais, eu preciso conhecer uma análise mais profunda das palavras, né? Mas a gente vai ver de uma forma tão internalizada no texto que você não vai ter dificuldade de aprender. Agora, outra coisa que é fundamental também você saber é a organização do seu caderno. Como que você organiza o seu caderno? O seu caderno, ele é o seu retrato. Quando você pega o caderno, você diz, esse caderno é de fulano, olha a organização dele, olha como ele faz. Então ali tem a identificação da escola, tem o nome do professor, tem o nome do aluno, tem a data, tem o anexo. Se nós estamos estudando propaganda, anexo 1 é a primeira identificação que aparece lá, antes do conteúdo, antes do exercício, antes da explanação, antes da produção, seja o que for. Mas tem que estar muito bem organizado. Não é fundamental você ter uma letra linda, maravilhosa, mas é necessário que o professor consiga ler o que você escreve. Não só o professor, seu pai, sua mãe, que às vezes ele pega o caderno e fala assim, o que você escreveu aqui? E às vezes o aluno não consegue decifrar o que ele escreveu.
Então, a gente não pode esquecer, você não escreve para você, você escreve para alguém ler. E essa pessoa precisa ler o que você escreve, né? Precisa ter clareza, organização. Se tem um exercício 1, tem que ter a resposta do 1. Ou você vai escrever toda a atividade e depois colocar respostas, ou você vai colocar o número 1 e já responder, porque se você deixa 3 linhas, depois as linhas não foram suficientes. E pensando também na correção. Quando você vai corrigir, sempre é bom deixar 1 ou 2 linhas a mais, porque aí quando você for fazer a correção, faltou um pouquinho. O professor explicou mais alguns elementos que eu não havia colocado. Você ainda tem a possibilidade de voltar e colocar. Então não se esqueça, esse ano tem que ser um ano diferente, com muita organização, para que você saia lucrando. Não se esqueça que esse é o último ano do ensino fundamental. O ano que vem você vai estar no ensino médio, já é um outro patamar. Então tem que fazer bem feito, essa é a base do seu estudo. E se você tiver dificuldade, estou aqui para te ajudar, claro. É só você me procurar no WhatsApp quando nós estivermos online. E quando estiver presencial, claro, teria o maior prazer em te ajudar, tá bom? Beijos no coração. Até a próxima.